Minha cara, minha nobre família brasileira, a Prefeitura de Vitória da Conquista insistentemente reluta em cumprir a lei. Vejam, senhores, Prefeitura Municipal, órgão da Federação Brasileira, obrigada a cumprir a lei, não cumpre. E como desejar que os seus contribuintes, nós que pagamos os impostos, tenhamos que cumprir? Sobre esse assunto eu vou falar com você daqui a pouquinho, mas antes de tudo quero pedir a você, como sempre faço, que se inscreva no nosso canal. Dê lá o seu like, dizendo se gostou, ou se não gostou também pode apertar. E coloque o dedo no sininho também para que você receba as nossas notificações automaticamente. Mas, meus caros e minhas caras, eu quero falar hoje exatamente sobre isso. Existe em Vitória da Conquista uma associação dos procuradores públicos, ou seja, dos advogados concursados da prefeitura, que lutam desesperadamente para que o poder público municipal cumpra a lei. Sucessivas batalhas vencidas, tanto em Vitória da Conquista como no tribunal em Salvador, mas a Prefeitura de Vitória da Conquista insiste em burlar a lei. É uma coisa impressionante. Existe o regimento interno do município, a lei orgânica, que é a mesma coisa, e que você precisa seguir aquelas diretrizes que ali estão. Mas, infelizmente, os dois últimos governos não vêm cumprindo absolutamente nada no tocante a essa questão da advocacia pública. Você que está me ouvindo do outro lado pensa que nada disso tem a ver com você. Mas eu vou explicar o que é e o porquê de tanta confusão com os advogados públicos. Veja só, para ser advogado público, é necessário, fundamental, legal, que seja feito através de concurso. Você não pode, veja bem, contratar um procurador para a prefeitura particular. A lei diz que não, exceto para ocasiões que sejam necessárias tal contratação, mas esporádica, ou seja, para fazer uma defesa do município em Brasília, ou Salvador, né? Aí justificaria. Mas o que imperou em Vitória da Conquista nessas duas últimas administrações? O contrato excessivo de serviço de contabilidade, de serviço de advocacia, tendo a Procuradoria do município, que é onde ficam os advogados públicos, uma coleção de advogados. E sempre haverá espaço para advogado na questão pública em Vitória da Conquista. Mas aí, qual é o interesse que tem o governo municipal, através da sua chefia, em manter servidores contratados em funções que são permanentes, que são carreiras de Estado? Por mais boa vontade que você tenha que pensar de determinadas pessoas, você acaba, evidentemente, pensando algo errado. Porque, afinal de contas, nós não podemos ser considerados bons ou ruins pela nossa aparência, pelos nossos gestos, principalmente se esses gestos forem públicos. Mas e no privado, como é que faz? Aí é que está o problema. Uma batalha gigantesca que essa associação dos procuradores públicos travou foi em função de que a prefeitura, burlando a decisão do Tribunal do Estado da Bahia, burlando a decisão do Supremo Tribunal Federal, burlando a decisão do Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu um concurso para contratar
pessoas para executarem serviços de advocacia. Claro que está implícito aí aquilo que nós já falamos em outro áudio, cabide de emprego, ou seja, em outras palavras, para dizer de maneira mais clara, a compra do voto generalizada. Vejam só, se você tem a lei que diz que você tem que ter o procurador público através de concurso, claro, o cidadão concursado, ele pode ter sua opção política. Ele nada vai dever ao gestor, seja qual for, muda governo, ele é o procurador do município. Mas o que é que está acontecendo em Conquista hoje? Você tem uma gama de procuradores particulares através dessa burla de concurso, de contratação extra-concurso, ou seja, ao bel prazer da senhora prefeita, do senhor procurador geral, você contrata quem você quiser. E aí, evidentemente, você só vai ter contratado com seu alinhamento político ou com sua amizade. Afinal de contas, qual é o slogan do governo? É um governo para pessoas. Esse é um plágio de um comentário que eu fiz, dizendo que o governo tinha que ser para as pessoas. E aí aproveitaram, fizeram isso, só que esqueceram que no meu era governo para todas as pessoas de Conquista. E o que é que nós vemos hoje? Governo para pessoas amigas da prefeita e dos seus amigos. Haja vista a grande quantidade de pessoas nomeadas, que é critério da prefeita fazer, claro, de confiança, mas que são pessoas que não têm qualificação para os cargos. Se eu disser a você que tem gente na prefeitura que é chefe de gabinete e não tem o segundo ano primário, vocês vão dizer que eu estou inventando história. Então, eu não vejo como, com todo respeito, mas é uma coisa, de certa forma, complicada. Outra coisa, a sociedade não sabe que funções desempenham os coordenadores, os diretores, os gerentes. Seria, pela transparência, tinha que mostrar alguma coisa para que a gente soubesse. Mas o que se sabe é que para entrar na Prefeitura de Vitória da Conquista, a meritocracia não adianta, mas a votocracia sim. E aí, os agentes políticos alinhados ao governo municipal vão nomeando à torta e à direita sua parentela e seus apaniguados. E com isso, quem perde é o município. Mas voltando ao assunto principal que eu considero aqui, que é essa ação agora, que em liminar, você pode acompanhar também no blog do Paulo Nunes, o doutor Reno, juiz de Vitória da Conquista, determinou o seguinte, que não é para dividir honorário de sucumbência com quem não seja advogado concursado. E os senhores vão perguntar, poxa, mas por que Paulo Nunes está dizendo isso? Estou dizendo pelo seguinte, porque hoje, como está em Conquista, as ações que você tem contra a prefeitura e vice-versa, existe uma disputa judicial. Você perde a disputa, você paga os honorários. Esses honorários que você paga para o profissional que trabalhou na matéria, que foi à audiência, esses honorários são todos juntos e divididos por todos os funcionários da Procuradoria, advogados ou não. Então não são honorários advocatícios. É preciso criar um critério e dizer que quando você deve IPTU na prefeitura e que é o honorário mais besta que tem para se receber, atrasou, foi para a dívida ativa, fez o acordo, 10% para a Procuradoria. Esse dinheiro é dividido com motorista, com secretária, com ajudante de ordens, enfim, e o que é pior, para uma coisa um tanto quanto complicada, modernização da Procuradoria Geral.
Que isso? Você já imaginou se a gente começasse a pegar o dinheiro do Fundeb para fazer a modernização da Secretaria de Educação de Conquista? Ou dinheiro da saúde para fazer a modernização? E a modernização eterna. Não tem parada, não. Então, desde 2017 que esses procuradores vêm lutando na justiça porque o governo municipal não acatou. 17, 18, 19, 20, 21 que nós estamos, chegamos a 22 e foi necessário, então, uma decisão judicial. Então, o que nós entendemos? O serviço público tem que ser feito. A prefeitura instituiu a taxa de lixo. O cidadão paga para que a prefeitura colete o lixo na porta de sua casa. O cidadão conquistense paga todo mês na sua conta de energia a lâmpada que está do lado de fora da sua casa. Ninguém está reclamando disso. Mas qual é a reclamação? É que haja trabalho nessas áreas, que o lixo seja bem coletado, que a rua seja bem varrida e que a iluminação seja eficiente em todos os lugares de Vitória da Conquista. Mas isso não ocorre. E aí tem essa história da procuradoria e essa luta com pessoas que você contrata, embora sejam advogados, mas que não podem ser considerados procuradores públicos porque não são concursados, e essas pessoas recebem o mesmo quantitativo que recebe o advogado concursado, que é o procurador público. Está errado. Mas não é Paulo Nunes que está dizendo que está errado, não. Quem está dizendo é a lei. E pergunta-se, por que a prefeitura não cumpre? Por que a prefeitura de Vitória da Conquista estabeleceu e mandou para a Câmara um projeto para contratar mais 40 pessoas ao custo de 500 milhões de reais por ano? É um negócio um tanto quanto complicado, né? Você fica gastando o dinheiro do município como se o dinheiro fosse de Joaquim Manel. Porque se fosse seu, você não gastava. Eu queria deixar uma pergunta no ar. Eu gostaria de saber, por exemplo, se a prefeita de Vitória da Conquista contrataria para a loja dela, Loja Nacional, a metade dos coordenadores que tem a prefeitura. Eu acredito que não. Então, cada macaco no seu galho. Agora, promover a farra do boi às custas do povo não está correto. Cumprir a lei é a obrigação da prefeitura. Os senhores que estão me ouvindo e as senhoras devem estar recebendo aí multas de trânsito de 1 ano atrasadas, né? Eu, por exemplo, recebi uma multa do mês de julho ou junho, que eu não olhei direito ainda, recebi agora, ontem. Como é que você contesta uma multa dessa? Como você vai ter a capacidade de lembrar disso? Aí se escora na fé pública do agente de trânsito? Como é que a gente vai saber se o agente de trânsito é honesto ou não é? E se ele não gostar de você? Será que o contribuinte, que o cidadão não merecia pelo menos uma prova contundente de sua infração? Nem sempre tem. Qualquer agente de trânsito pode dizer que você está dirigindo sem cinto de segurança, aí você não tem defesa. Porque vale a palavra dele, não vale a sua. Como é que você vai provar que você está dirigindo sem cinto de segurança no mês de junho, agora no mês de fevereiro ou no mês de janeiro? Você nem lembra se isso aconteceu ou não. Pode ter acontecido, mas pode não ter acontecido. E o contribuinte será sempre penalizado. A mesma coisa acontece com essa falta de respeito com a advocacia pública da cidade. O que nós esperamos? É que o procurador público seja aquele cidadão, capaz de chegar para o poder público municipal e dizer: isso aqui está errado, ou isso aqui está certo. Mas se esse procurador público for contratado e ali houver uma troca de votos com o governo, que é o que parece acontecer, haja vista que eu não consigo entender
Por que pessoas que nunca sonharam em trabalhar na administração pública em lugar algum, de repente tem um parente que é candidato a vereador, esse cidadão vence a eleição e automaticamente o seu parente está na prefeitura, sendo coordenador, gerente, secretário, seja lá o que for. Isso, para mim, com todo respeito, não tem outra maneira de pensar. É compra de voto. Então, o interesse público, que é a administração pública, fica em segundo lugar. Porque como é que você vai tirar alguém que está ali e do outro lado você tem um acordo de ter voto? Não é possível. Eu estou falando isso aqui numa linguagem bem comum, não entrei no mérito de citação de leis dessa vitória que foi essa liminar datada do dia 21 de janeiro pelo juiz da Fazenda Pública de Conquista, Dr. Reno Soares, né, que fez essa decisão. E aí, então, o que se pergunta? Como pode algo dessa natureza acontecer e partindo de quem deveria cuidar das leis, que é a Prefeitura Municipal? Eu não estou falando para cuidar da lei de outra área que pertence ao Poder Judiciário. Eu estou falando do cuidado com a lei administrativa pertinente à Prefeitura Municipal, que é fundamentalmente esse caso específico envolvendo os advogados públicos, que têm todo o direito de lutar pelos seus direitos. Imagine o advogado público aceitar ser comparado, eu não estou falando não intelectualmente ou qualquer coisa que o valha, mas comparado com alguém que não estudou e não prestou concurso, ou seja, entrou pela janela. Além de ilegal, no caso específico de Conquista, essa farra do boi é imoral. Bom dia.